Um dos personagens bíblicos mais menos mencionados pelas pessoas. Você já ouviu falar no nome Naor? Naor ele foi o irmão de Abraão. Naor foi um dos dois irmãos de Abraão, junto com Arã, que também era irmão de Abraão. Juntos, os três, Arã, Naor e Abraão, eram os três filhos que Terá, que era filho de Naor, teve. Uma curiosidade é que o avô de Abraão tinha o nome também de Naor. Hoje eu convido todos vocês a conhecerem mais a respeito da história do irmão de Abraão. Por isso, peço que deixem já os seus likes e também os seus comentários. Todos nós estamos familiarizados em conhecer a respeito da história de Abraão, de seu filho Isaque e também da história do filho de Abraão, Ismael. Nós conhecemos Abraão e Sara, e suas histórias e suas origens, mas geralmente as pessoas não conhecem a origem e a história do irmão de Abraão, pois Abraão teve um irmão que era vivo e era seu contemporâneo, e teve muitos filhos e muitas filhas. Seu nome era Naor. Naor era também filho de Terá e neto de Naor. Grande curiosidade é que o nome do irmão de Abraão, Naor, foi uma homenagem que Terá fez ao seu pai. O pai de Terá também se chamava Naor. E Naor, pai de Terá, era filho de Serugue. A história de Naor se inicia juntamente com a história de Abraão. Ambas as histórias começam e se iniciam no que hoje é o atual Iraque, na Mesopotâmia, na Antiguidade. Eles habitavam a terra chamada de Ur dos caldeus, onde habitavam ali vários e vários caldeus, como eles mesmos, que eram caldeus da descendência de Sem. Existe no meio acadêmico uma certa confusão sobre a sequência dos filhos de Terá, o pai de Abraão. Alguns acreditam que Haram era o filho mais velho de Terá, só que outros acreditam que Naor era o filho mais velho de Terá e Abraão era o filho caçula de Terá. Existem até mesmo aqueles que chegam a dizer que Abraão, Naor e Haram eram irmãos gêmeos. As pessoas que dizem isto, elas usam como base o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 26, onde diz que quando Terá completou 70 anos de idade, ele havia gerado Abrão, Naor e Haram. As escrituras vão nos dizer que mais tarde, tanto Abraão quanto seu irmão Naor, eles se casaram. A Bíblia nos diz que a esposa de Abraão, como todos sabemos, seu nome era Sarai, e Sarai era sua meia-irmã por parte de seu pai, Terá. Já a esposa de Naor tinha o nome de Milca, e Milca, para quem não sabe, era uma das filhas de Haram. Haram era irmão de Naor, ou seja, ele casou com uma de suas sobrinhas. Esse costume de se casar com pessoas da mesma parentela ou do mesmo sangue era um costume muito visto pelos semitas. Era algo que os semitas praticavam muito entre eles mesmos. Nós podemos notar este costume em alguns povos semitas no Oriente Médio nos dias de hoje, como várias e várias tribos árabes que ainda se casam entre seus primos, primos primeiros, primos segundos, tios. Até isso acontece até nos dias de hoje em muitas tribos árabes nos dias atuais. Ou seja, era um costume semítico de suas tradições e de sua cultura praticado por todos os semitas. A Bíblia vai nos dizer que provavelmente Naor, sua esposa, e os seus futuros filhos que ele foi ter, ele teve na terra de Aram, a terra dos arameus, que eram um dos povos irmãos dos caldeus, dos acadianos e dos assírios. A Bíblia vai nos dizer que Terá ele decidiu sair da cidade de Ur dos caldeus, na Babilônia, e rumar para a terra
de Canaã. Ali ele tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, que era filho de seu filho Harã, sua nora Sarai, sua mulher, mulher de seu filho Abraão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado na terra de Harã, ali ficaram. Isso está descrito em Gênesis capítulo 11, versículo 31. O que nos faz ter certeza que Naor, filho de Terá, foi junto com Terá e seu irmão Abraão para a terra dos arameus, para a terra de Padã Aram, é que os seus filhos e netos habitavam ali na terra de Aram, como nós podemos ver Betuel habitando na terra de Aram, e juntamente também nós podemos ver Rebeca, que era filha de Betuel. Betuel, para quem não sabe, é um dos filhos que Naor teve ali na terra de Aram. Ou seja, Naor ele habitava na terra de Aram dos arameus. Agora sobre a questão da fé de Naor. Será que Naor acreditava no mesmo Deus de Abraão? A Bíblia nos dá a base para dizer que essa possibilidade ela existe e ela é muito forte, até porque os descendentes de Naor que habitaram ali na terra de Aram, na terra de Padã Aram, eles demonstravam a fé no Deus de Abraão, como nós podemos ver uma das descendentes de Naor na terra de Aram, que é Rebeca. Rebeca é neta de Naor e filha de Betuel. Betuel é um dos filhos que Naor teve com sua esposa Milca. Ou seja, Rebeca, não há dúvidas que Rebeca acreditava e cria no Deus de Abraão, até porque Abraão não perderia o seu tempo indo buscar uma mulher na terra de Arã se ele não soubesse que Arã não existia a fé no mesmo Deus que ele servia. Ou seja, se ele foi buscar uma mulher na parentela dele, sem sombra de dúvidas ele sabia da existência da crença em seu Deus naquela terra. Ou seja, a família de Naor também acreditava em Deus. Porém, eu tenho que fazer uma colocação a mais além disso. Além deles crerem na verdadeira fé, na verdadeira crença, também existia o paganismo, também existia outros deuses e outras crenças naquela região. O que nos demonstra isso é quando Raquel ela toma os ídolos da casa, os terafim. Quando ela pega os terafim, esses ídolos, deuses pagãos da casa, isso nos demonstra que também existia ali na casa de Labão, irmão de Rebeca, também existia a fé nos deuses estrangeiros, nos deuses pagãos. As falas e as conversas de Jacó, bem posteriormente, à época de Naor, as conversas de Labão e Jacó demonstram que Labão também conhecia e aparentemente acreditava na existência do Deus de Israel. Porém, também ali existia os deuses pagãos e as crenças em outras divindades. Agora sobre o nome Naor. O nome Naor é um nome de origem assíria e tem o significado de estrangeiro ou o estrangeiro. Em assírio, Nahur, estranho ou estrangeiro. Agora sobre a questão da linguística, nós sabemos que Naor, Abraão e Terá, eles vieram da terra de Ur dos Caldeus, na Babilônia, no que hoje é o atual Iraque. Eles eram semitas caldeus e, por viverem aproximadamente em 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, eles falavam o idioma acadiano, ou seja, o assírio babilônico, ou seja, Naor ele falava a língua acadiana, o assírio babilônico. Logo após ele ter ido para a terra de Padã Aram, ali ele falava também a língua aramaica. Lembrando que o aramaico antigo é uma língua muito similar e aparentada do acadiano, ou seja, ele tinha um conhecimento dessas duas línguas, eram as suas duas línguas nativas de origem semítica. Em Gênesis capítulo 22, versículo 20, nos é dito o seguinte: E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos ao teu irmão Naor. Os filhos de Naor, irmão de Abraão, são Uz, que é o primeiro filho de Naor, e Buz, Quemuel
e também Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, que foi pai de Rebeca e Labão. Além desses filhos que Naor teve com a sua esposa Milca, ele também teve uma concubina, e com esta concubina, que era chamada pelo nome de Reumá, provavelmente era uma mulher da terra de Haram, ou seja, uma mulher arameia, ele teve também mais 4 filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Ou seja, Naor teve um total de 12 filhos em seu total. E aí, me digam o que vocês acharam do vídeo. Vocês conheciam essa história e essas curiosidades a respeito do irmão de Abraão? Um grande abraço a todos os inscritos do canal Mistérios de Elohim e até o próximo vídeo.